Com a palavra, doutora Sara. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez é uma honra, uma felicidade participar com vocês de mais esse evento sobre a Polícia Penal. Agradecer à ANATESP, recém-criada e já muito atuante, Associação Nacional, agradecer o Carlos, o Zelino, o Dr. Joelson Dias, todos vocês por me convidarem para discutir mais uma vez uma temática tão importante, não só para a vida dos servidores que integram o sistema penal brasileiro, mas também para a sociedade, que vai receber a execução desses serviços públicos por esses integrantes desse novo órgão da Polícia Penal. Bem, eu sou a última painelista sempre, né, e fico aí com a dificuldade de, depois de tantas palestras importantes que trazem conceitos tão relevantes e esclarecedores para a gente desvendar a estruturação, o significado, o conceito desse novo órgão de polícia penal criado no Brasil, eu fico com esse desafio, mas acredito poder contribuir também com vocês nessa discussão até mais específica de, afinal, Dr. Sapori foi muito feliz em deixar muito claro que o que se criou com a Emenda Constitucional 104 não foi, na verdade, um cargo público, foi um órgão público. E considerando a criação de toda uma estrutura organizacional na administração pública brasileira, é importante ter compreensão de como serão preenchidos esses quadros desse novo órgão de administração pública, né? Então, eu quero contribuir hoje com vocês, explicitando um pouco mais, analisando as legislações específicas que regem o sistema penal brasileiro, para a gente desvendar, afinal, quem vai integrar esse novo órgão de polícia penal. Existe conflito na integração de mais carreiras para participarem dessa nova estrutura administrativa no âmbito da segurança pública? Esses são os desafios que eu pretendo contribuir com todos vocês. Bem, a Emenda Constitucional 104 é importante, né, desmistificar, como os palestrantes anteriores bem pontuaram, o conceito, afinal, o que a Emenda Constitucional 104 promoveu na Constituição da República, o que ela alterou na Constituição da República, qual é o sentido, a finalidade dessa nova Emenda Constitucional. Então, primeiro a gente percebe que ela instituiu um novo órgão do sistema de segurança pública brasileiro, a Polícia Penal, no âmbito federal, estadual e distrital. Estabeleceu que essa Polícia Penal é vinculada ao órgão administrador do sistema penal de cada unidade federativa, especificou que essas polícias penais estaduais e distrital subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Isso foi o que a emenda expressamente definiu no nosso texto constitucional. Se a gente analisa a doutrina administrativista, e aí eu cito, faço uso dos conhecimentos, dos ensinamentos do nosso saudoso Celso Antônio Bandeira de Mello, ele define o que é órgão público. O que é órgão público, afinal? É uma unidade abstrata que sintetiza um círculo de atribuições do Estado. E aí, como é uma entidade abstrata, que não tem vontade nem ação própria, esse órgão precisa de pessoas físicas, né? Pessoas, indivíduos, na condição de agentes, instituídos na condição de agente público, para fazer as vezes do Estado, para exercer essas atribuições, esse feixe de competências que é delimitado nessa estrutura estatal. Isso que é o conceito de órgão público. E aí, quando a emenda constitucional ela cria esse novo órgão, justifica, lá no artigo 4º, estabelecer também uma regra para preenchimento desse quadro de pessoal das polícias penais, que deverá ser integrado por novos servidores selecionados por meio da regra do concurso público ou por meio da transformação de cargos públicos já existentes. E aí a emenda colocou cargos isolados, cargos de carreira dos atuais agentes penitenciários ou dos cargos públicos equivalentes ao quadro de pessoal das polícias penais. Isso que o artigo 4º da Emenda Constitucional 104
estabeleceu. Então, quando a gente analisa esse novo quadro de pessoal do órgão de polícia penal, como disciplinado lá na Emenda Constitucional 104, só faz sentido se incorporar esse novo quadro de pessoal por um conjunto amplo de servidores que tenham atribuições multidisciplinares incumbidas na execução das finalidades do sistema prisional. E aí, quais que são essas finalidades? A gente tira lá do artigo 1º da LEP, que diz que a estrutura do sistema prisional brasileiro tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado ou do internado. Então, mais uma vez, sendo esse órgão de polícia penal uma unidade abstrata que sintetiza vários círculos de atribuições do Estado, claro que esse órgão depende do concurso de seres físicos, servidores públicos, para exercer essas atribuições. E daí essa expressão, cargos públicos equivalentes, que certamente faz referência ao próprio quadro de servidores que estão integrados nesse sistema prisional e lotados nos respectivos órgãos administradores do sistema prisional dos diversos entes federados. Então, quando a gente analisa a abrangência desse quadro de pessoal das polícias penais, além da regra geral de concurso público, novos servidores poderão integrar esse quadro de pessoal por meio de novos concursos públicos, ao analisar a transformação de cargos, que é a segunda hipótese elencada pela emenda constitucional, para que esse quadro de pessoal também seja provido, certamente a gente tem que analisar o arcabouço normativo já existente, que já regra o sistema prisional brasileiro. E aí, claro, a gente tem que analisar a legislação que regulamenta o Sistema Único de Segurança Pública e a Lei de Execução Penal. O doutor Sapori muito bem pontuou. A gente não precisa de ficar inventando a roda, é só analisar o que a legislação já existente diz, que a gente vai ter a diretriz muito correta do que constitui esse quadro de pessoal da Polícia Penal. E aí, se a gente vai na Lei Federal 13.327 de 2016, que institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, lá está de forma muito clara, no artigo 9º, a diretriz do que constitui esse Sistema Único de Segurança Pública, dizendo que ele é integrado por agentes penitenciários, pelas guardas municipais, pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, e diz que todos esses agentes, eles integram, eles têm que exercer as suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Está aí o primeiro princípio, a primeira diretriz que a gente tem que analisar ao pensar na instituição desse novo quadro de pessoal da Polícia Penal. E se a gente vai de forma mais específica analisar a própria Lei de Execução Penal, o que diz lá no artigo 76? Ela diz de forma clara que o quadro de pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com a especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia, assessoramento e demais funções do estabelecimento penal. E aí, lá no artigo 83b, de forma ainda mais específica, diz que são indelegáveis as funções de direção, chefia, coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia e, notadamente, a classificação de condenados, a aplicação de sanções disciplinares, o controle de rebelião e o transporte de presos. Então, a LEP exige que o sistema prisional conte com um quadro de pessoal organizado em carreiras específicas. Não diz hora nenhuma que é só uma carreira integrante desse sistema prisional. Muito pelo contrário, de modo que todas essas atividades e assistências prezadas aos privados de liberdade sejam realizadas por servidores públicos que tenham competências muito bem definidas para atender às 3 missões básicas do sistema: a de punir, de defender a sociedade e de reintegrar o privado de liberdade à convivência social.
Então, a gente tem que entender que esse próprio conceito, colocado também na Emenda Constitucional 104, de segurança dos estabelecimentos penais, não engloba apenas a adoção de técnicas coercitivas, de vigilância e custódia dos privados de liberdade, mas também as práticas relacionadas ao tratamento penal, com vistas a possibilitar justamente a reintegração da população prisional à sociedade, que é o que a Lei de Execução Penal deseja, tem como diretriz. A nossa própria Constituição Federal, ela traz lá as regras básicas, as garantias e direitos individuais de que o sistema prisional ele não pode admitir tortura, tratamento desumano ou degradante ao condenado e nem limitar esse conceito de polícia penal a atividades meramente de vigilância e custódia. Né? As práticas policiais não podem ser limitadas a eventual uso da força. E aí, por isso mesmo que a Lei de Execução Penal, lá no artigo 83b, define poder de polícia como atividade indelegável afeta a classificação de condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebelião e transportes de presos. E a LEP ainda diz que a assistência ao preso e ao internado é dever do Estado e objetiva prevenir e orientar o retorno à convivência em sociedade. Por isso mesmo que todos esses agentes, né, esses servidores públicos que atuam no âmbito do sistema penitenciário, ele tem que ter garantias e direitos, prerrogativas funcionais na articulação dessas carreiras. Por exemplo, o Código Penal ele foi alterado para constituir crime qualificado o praticado contra integrantes do sistema prisional. No mesmo sentido, é causa de aumento de pena o crime de lesão corporal contra integrantes do sistema prisional. E aí a lei não faz diferenciação quais são esses integrantes, se é o integrante do sistema que atua lá na rebelião, que atua na custódia, ou se é aquele que atua na assistência à saúde, na assistência material do preso. Por isso mesmo que, recentemente, o Conselho da Justiça Federal, até analisando esse contexto de aprovação da Emenda Constitucional 104, emitiu 2 enunciados muito importantes. Né? O primeiro dizendo, o número 74, que na oportunidade da regulamentação da Polícia Penal Federal, e aí citou o exemplo da Polícia Penal Federal, que, paralelamente, diz muito também, reproduz o que deve acontecer nos estados e no Distrito Federal, dizendo que a segurança dos estabelecimentos prisionais federais deve também ser entendida, abro aspas, como a fiscalização das penas e medidas alternativas aplicadas no âmbito da Justiça Federal, inclusive na fase de conhecimento. E aí o segundo enunciado diz que as assistências prestadas aos presos no sistema penitenciário federal pelos especialistas federais em assistência à execução e pelo técnico federal de apoio à execução penal são também parte integrante do sistema de segurança dos estabelecimentos prisionais federais e, portanto, indissociáveis da Polícia Penal Federal no momento de sua regulamentação. Diretriz mais objetiva e clara do que essa, impossível. As notas técnicas do DEPEN também, quando analisaram, né, ainda a emenda constitucional 372 de 2017, que veio a ser transformada na proposta, né, 372, que veio a ser transformada na emenda constitucional 104, sempre manifestou essa integração dos servidores públicos do sistema penitenciário, sempre manifestou pela inclusão de todos os servidores que atuam na execução penal como polícia penal, né, que isso favoreceria o aperfeiçoamento do serviço penitenciário e da segurança pública. Todos esses órgãos sempre manifestaram nessa interpretação integrativa, harmônica do sistema, como as leis federais que disciplinam o Sistema Único de Segurança Pública, a LEP,
definem. E não só a legislação nacional, mas também as regras internacionais, o professor Felipe muito bem pontuou isso também, o conceito de segurança dinâmica. Enfim, se a gente pega as regras de Mandela, né, lá diz quais são as diretrizes para que o Estado regulamente esses estatutos funcionais desses agentes, desses profissionais que atuam nos sistemas prisionais. E aí as regras de Mandela dizem que precisam de ter estatutos profissionais impessoais, com regras que não permitam critérios subjetivos de avaliação, ou seja, justamente essa necessidade de profissionalização dessas carreiras, com qualificação, prerrogativas bem definidas, remuneração condizente com todos os riscos funcionais que todos esses trabalhadores que convivem, inclusive, no mesmo ambiente prisional, estão sujeitos, né? O colega que é técnico, especialista, o agente de execução, atuam ali lado a lado no dia a dia, tem às vezes até o mesmo refeitório, usa os mesmos espaços de trabalho e, claro, que merecem as mesmas prerrogativas, os mesmos cuidados, o mesmo estatuto que lhes dê ali autonomia, inclusive, para executar as suas atividades no dia a dia. Todas essas diretrizes são muito importantes para a gente entender como compor esse novo quadro de pessoal desse novo órgão de polícia penal. E aí, só como exemplo, né, se a gente pega o sistema penitenciário federal, a Lei Federal 10.693 de 2003, com as alterações da Lei Federal 13.327 de 2016, estabelece lá qual que é o quadro de pessoal do Ministério da Justiça. E aí, a Lei 10.693 estabelece, regulamenta o ocupante do cargo de agente federal de execução penal, um cargo de nível médio de escolaridade, que tem como atribuições o atendimento, a vigilância, a custódia, a guarda, a assistência e a orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos federais e as atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio relacionadas. A Lei Federal 11.907 de 2009 também diz que integra o quadro de pessoal do mesmo Ministério da Justiça os cargos de especialista em assistência penitenciária, que tem nível superior de escolaridade, e o técnico de apoio à assistência penitenciária, que tem nível médio de escolaridade. E aí atribuir a esses cargos as funções de classificação e assistência material, educacional, social e a saúde do preso, internado ou egresso. Então, ou seja, esses 3 cargos na estrutura do sistema penitenciário federal são justamente, correspondem àquelas diretrizes da LEP, né, de ter pessoas especializadas, servidores com carreiras especializadas, que prestem atividades de custódia, de vigilância, de classificação do condenado e de assistência, atividades que devem ser exercidas de forma integrada e harmônica. Se a gente pensar bem, o Supremo Tribunal Federal nos dá diretrizes muito bem definidas sobre as regras básicas quando acontecem essas reformas administrativas, essas reestruturações de carreira no âmbito da administração pública. E aí o Supremo Tribunal Federal, ele editou a súmula vinculante 43 do STF, que define regras básicas lá para não haver provimento derivado. O que é isso? Quando um servidor público presta concurso para determinado cargo público, com funções, escolaridade, padrão remuneratório muito bem delimitado, e aí, em decorrência de uma necessidade administrativa de melhor racionalização da estrutura estatal, acontecem reestruturações, transformações de cargo, criação de novos cargos, de novas unidades, o que justamente está acontecendo agora com a criação da Polícia Penal. E aí, qual que é a regrinha básica que o Supremo Tribunal Federal indica na súmula 43 e na jurisprudência
correlata e mais atual, que sempre deve ser observada nessas reestruturações administrativas a natureza das atribuições, a escolaridade dos cargos e o padrão remuneratório, para validar essas transformações de cargo. Então, o que o Supremo Tribunal Federal pretende vedar? Pretende vedar que um servidor público que prestou determinado concurso público para um cargo que tem um feixe de atribuições com complexidade definida, com uma remuneração, uma exigência de escolaridade definida, seja transposto para um novo cargo que tenha atribuições mais complexas, uma remuneração muito diferente, um padrão de escolaridade que ele não prestou concurso público para tal. Do mesmo jeito, o Supremo Tribunal Federal, e essa lógica da súmula 43, veda rebaixamento de funções. Da mesma forma que eu não posso incrementar, colocar um agente para exercer uma atividade muito mais complexa, que ele não prestou concurso público, ele também não pode ser rebaixado nas suas funções. Ele não pode ser conduzido a uma atividade que ele não prestou concurso público, retirar as atividades que ele galgou ao ingressar na administração pública com uma expectativa de atribuições, com uma expectativa de estatuto funcional, de vida funcional. A gente está falando de projetos de vida também, quando fala em reestruturação de carreiras. Então, a gente não pode admitir, ao final, que haja provimento derivado às avessas. E se a gente admitir que todos esses outros servidores que também estão hoje integrados dentro dos departamentos penitenciários, dentro do sistema prisional, não vão integrar esse novo órgão de polícia penal, o que estará a fazer é justamente isso, um rebaixamento de funções inconstitucional, uma retirada de atribuições para as quais esses servidores prestaram concurso público e têm a garantia, pela regra do artigo 37, inciso 2, de continuar no exercício dessas funções. Então, a gente não pode admitir que na estruturação desse novo órgão de polícia penal, que na estruturação desse novo quadro de pessoal, só vá parte dos servidores que vão exercer esse feixe complexo de atribuições. Isso certamente seria considerado inconstitucional, isso certamente feriria direito subjetivo de todos esses servidores públicos que prestaram concurso para integrar o sistema penitenciário dos seus respectivos entes federativos. E não causa nenhuma perplexidade, muito pelo contrário, entender que um órgão público seja preenchido por diversos servidores com cargos, né, distintos. Por exemplo, essa é a estrutura da Polícia Federal. A Lei 9266 de 96, que organiza as classes da carreira policial federal, disciplina que são carreiras da Polícia Federal: o delegado de Polícia Federal, o perito criminal federal, o escrivão, o agente de Polícia Federal, o papiloscopista policial federal. Ou seja, todas essas carreiras integram o órgão Polícia Federal. Então, por que, né, qual que é a perplexidade, qual que é a complexidade de se compreender que nesse novo órgão de polícia penal terão servidores compondo cargos com atribuições muito definidas, mas que serão todos eles integrantes dessa carreira de polícia penal. Isso já existe no nosso ordenamento pátrio e eu acredito que o legislador, quando ele instituiu esse novo órgão, ele se inspirou nesses outros órgãos de polícia que integram o sistema de segurança pública brasileiro para idealizar esse novo órgão de polícia penal. Então, a gente já tem exemplos muito concretos, né? Por exemplo, a Polícia Federal, como eu disse agora, de uma carreira policial penal integrada por vários cargos, e não há nenhuma estranheza nessa perspectiva. Então, para já finalizar
a minha fala, porque eu sei que já está todo mundo cansado, já foram várias importantes palestras, e eu, como última palestrante, não quero, né, perder a atenção de todos vocês. O que a gente tem que avaliar, e isso ficou muito bem pontuado durante todo o seminário, é que, primeiro, se criou uma nova estrutura administrativa complexa, com várias atribuições que serão exercidas ali dentro do órgão policial. Então, não é razoável, não é proporcional, não é constitucional que se admita que só determinados servidores, que só determinadas categorias sejam incorporadas no quadro de pessoal dessa nova estrutura. E eu penso que, quando a gente pensa em eficiência administrativa, em maior qualificação, em maior profissionalização da função pública, a gente tem que prezar pela especialidade, pela profissionalização, pela adequação de funções específicas e de servidores capacitados para aquele feixe de atribuições. Então, na diretriz da eficiência pública, e eu acredito que todos vocês que integram o sistema penitenciário brasileiro pretendem que essa polícia penal seja exemplo de eficiência, de profissionalismo, de cultura, de uma nova cultura administrativa, inclusive na gestão de pessoal. E integrar todos esses servidores de forma especializada, com capacitação, penso eu que é a finalidade da criação desse novo órgão de polícia penal. Então, a gente não pode pensar que a profissionalização dos quadros vai acontecer retirando servidores qualificados que podem contribuir para o exercício de todas essas atribuições complexas. São várias as atribuições que certamente todos vocês conseguem trabalhar em harmonia, em cooperação com esse novo órgão de polícia penal. Eu acredito que esse que foi o objetivo, né, inaugural de pensar em uma nova estrutura de polícia penal no Brasil. Como já disseram os palestrantes, é para vir com qualidade de prestação de serviço público e certamente um quadro de pessoal integrado por profissionais especializados que prestaram concurso público para suas atividades específicas vai contribuir para a eficiência pública, para a criação de um órgão de polícia penal que realmente atenda à finalidade de prestar um bom serviço público para toda a população brasileira. Agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para a discussão dessa temática que certamente é uma das mais importantes no momento de discussão. Muito obrigada, viu, Tiago, Joelson,